Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar de transporte rodoviário, esse que é o sistema de transporte mais utilizado no Brasil e também o mais versátil, né? Todo mundo já deve ter visto carro de bombeiro, ambulância, carrinho de cachorro quente, carrinho para lavanderia, carrinho para pet shop, caminhão, caminhão betoneira, caminhão de gás, caminhão de combustível, caminhão graneleiro, carreta, ônibus, carros de modelos diferentes, enfim, né? O transporte rodoviário é aquele mais presente nas nossas vidas, mais utilizado aqui no Brasil, né? Vamos lá. Para começar, né? Olha que imagem bonita, né? Na verdade, é bem difícil ficar assim, né? Ficar assim só em feriado, fora do horário de pico, né? Mas essa é uma vista aérea do Cebolão, né? Interligação entre Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e rodovia Castelo Branco, né? Se eu não me engano, aqui, ó, Marginal Tietê, aqui para cá, Marginal Pinheiros, né? E vindo aqui rodovia Castelo Branco, né? Um complexo viário bem bonito, né? Aqui é onde o rio Pinheiros, né? As águas dele estão encontrando com o rio Tietê, e aí, se há interesse, eles podem fechar essas comportas para o rio Pinheiros fluir no sentido contrário. Também é uma obra hidroviária interessante. Gente, falando de transporte rodoviário, né? Rodoviário vem de rodovias e não de roda, tá? Então a história das rodovias aqui no Brasil é, talvez começa com esse tiozinho aqui que foi o presidente Washington Luiz. Ele era um playboyzão, cheio da grana, família cafeicultora, né? Dizem que ele asfaltou a primeira estrada do Brasil, né? Fez a primeira rodovia asfaltada para ele andar, né? Já que ele era um dos poucos que tinha carro. Mas de qualquer maneira, né, é no governo dele que defendia, né, que governar é abrir estradas, construir estradas, que pela primeira vez no âmbito federal se cria uma estrutura burocrática, né, para decidir por onde seriam traçadas as novas estradas, para fazer manutenção de estradas, federalizar estradas, né? Então, o que hoje a gente chamaria de DENIT, né, Departamento Nacional de não, DENIT é Departamento Nacional de Transportes, né? DNR, né, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, né? Uma estrutura equivalente foi criada ali no governo Washington Luiz, né? Bem, depois, né, veio um monte de outros presidentes, né, dentre eles Vargas, depois teve algumas tretas políticas, mas quando eu falo de transporte rodoviário no Brasil, esse cara é o grande nome. Juscelino Kubitschek, né? É no governo dele que é feita a opção pelo rodoviário. Na verdade, assim, não é que o governo falou, meu, vamos parar de gastar grana no ferroviário. Mas é que o momento ali se tornava muito favorável ao desenvolvimento do transporte rodoviário. Então, o Juscelino ele vai estabelecer aí um plano de metas, né, que tinha vários objetivos de desenvolver o país, aquela história dos 50 anos em 5, e algumas dessas metas tinham relação com o transporte rodoviário, por exemplo, construir Brasília no interior do país. Junto com Brasília, viria um sistema de rodovias integrando, né, a capital ao resto do país. É a primeira vez que se pensa, né, em transportes que vão integrar de fato o país. E além disso, né, um outro pilar era a industrialização do país, atraindo empresas multinacionais, dentre elas a indústria automobilística. E com isso, né, as indústrias de automóveis elas geram muito emprego. Né? Não só emprego na fabricação dos carros, mas também, né, em toda a manutenção do sistema.
construção e manutenção de rodovia, funileiro, mecânico, loja de peças, posto de gasolina, flanelinha que vai olhar carro, taxista, enfim, né? Um negócio bomba aí no mercado automobilístico. E aí, governante após governante, né, eles foram investindo mais no transporte rodoviário, que aliás é mais barato de fazer do que ferrovia, né? A proporção aqui no Brasil é de 10 para 1. A cada 1 quilômetro de ferrovia, né, pagaria o custo de 10 quilômetros de rodovia. Então, por isso que os governos, né, conseguem fazer mais coisa, entregar mais coisa, optando pelo rodoviário. Né? Juscelino era tão entusiasta de transportes, ó, olha ele aqui também andando de avião, mas essa é uma outra história. Bem, aqui a gente consegue acompanhar, né, o comparativo da rede ferroviária com a rede rodoviária, né? Dá para ver como as rodovias elas vão aumentando em número, ó, num curto espaço de tempo, enquanto a rede ferroviária ela fica praticamente estagnada. Bem, dentro desse plano ali do Juscelino, né, vai se estabelecer alguns padrões de rodovia. Toda rodovia que é BR, ela é rodovia federal, que significa que quem construiu, geriu, faz a manutenção, enfim, é o governo federal, que também pode conceder para a iniciativa privada cobrar pedágio. De qualquer maneira, ó, rodovias radiais têm Brasília como centro, né, e elas vão, né, se deslocar em todas as direções do Brasil, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, por aí vai, seguindo os pontos, né? Cardeais, colaterais, subcolaterais. Rodovias transversais, né? Vão ligar aí o país no sentido leste-oeste, né? Aqui diferentes rodovias, dentre elas a famosa Transamazônica, né? Ela estaria dentro desse sistema. Rodovias longitudinais, norte e sul, né? E aí, aqui ó, as principais rodovias, né, do país federais em extensão, né? Envolve aí todas essas, radiais, transversais e longitudinais. Bem, um pouquinho aqui sobre a malha rodoviária brasileira, né? Total de quilômetros de rodovias que a gente tem, total de rodovias que são pavimentadas, ou seja, ó, uma fração bem pequenininha, não pavimentadas são a maioria, ainda tem planejadas que não foram feitas. Rodovias federais correspondem, né, a maioria dessas rodovias pavimentadas, desculpa, e rodovias estaduais, né? Porque aí você vai ter a fração que vai pertencer a cada estado, né? Por isso que eu falo que as federais são maioria. Federais duplicadas, federais em duplicação e federais de pista simples, né? Então também tem bastante coisa para a gente melhorar nessa modalidade de transporte. Características, né? O custo inicial é baixo, é mais barato fazer rodovia do que outras modalidades e também o caminhão é muito mais barato do que trem e do que navio. Velocidade é alta, capacidade de carga é baixa e o custo final é alto, né? Imagina que eu, sei lá, né, tem navio que substitui 15 mil caminhões, então substitui 15 mil motoristas de caminhão, né? Bem, além disso, né, pensando no transporte rodoviário, tem alguns problemas. Um primeiro problema é o custo de manutenção. É barato para fazer, mas para fazer manutenção de rodovia quase que custa outra rodovia. Manutenção dos veículos também, né, acaba sendo frequente e tem um custo de manutenção expressivo. Poluição, né, emite mais gases. Congestionamentos, né, no caso de grandes cidades ou de muita gente querer ir ao mesmo tempo para o mesmo lugar, né, tipo feriado prolongado. Burocracia. Historicamente, né, a legislação inventa algumas coisas que às vezes os motoristas não entendem e ficam revoltados, né? Perguntem para os pais de vocês sobre kit de primeiros socorros nos carros e extintor ABC, né? Duas coisas que as pessoas foram obrigadas a comprar e depois falaram que não precisava ter. Além disso, tem uma questão importante com relação à indústria de multas, né? Aqui no Brasil, às vezes tem alguns lugares que, tipo, a velocidade é 100 por hora numa rodovia, de repente, do nada, ela baixa para 30. E daí, né,
põe um radar estrategicamente nesse lugar para alguém ganhar dinheiro com a multa, seja o governo federal, estadual, municipal, né, dependendo. Então, essa questão da indústria de multas, ela é bastante complicada, né, porque teoricamente estaria se multando uma pessoa sem ter causado dano, né? Assim, beleza, está numa velocidade mais alta, né? Tem o risco de um acidente, mas o acidente ele ainda não aconteceu. Então tem um baita de um debate aí nisso. E por fim a questão, né, de IPVA e de pedágio. Teoricamente, todo mundo que tem carro, caminhão, ônibus, né, paga IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores. No entanto, o IPVA é para manutenção das rodovias. E hoje tem rodovias pedagiadas, né? O governo diz que ele precisa cobrar pedágio porque o dinheiro do IPVA não dá para fazer a manutenção do sistema. Mas, por outro lado, né, isso faz com que as pessoas paguem duas vezes pela mesma coisa. Porém, existe diferença. São Paulo é o estado que mais tem pedágio do Brasil, mas as rodovias são melhores. Quem já saiu do estado de São Paulo, você vê uma mácula ali nas rodovias que é gritante na hora que você sai do estado. Né? Entrou em Minas, entrou no Rio, entrou em Mato Grosso do Sul, entrou no Paraná. Né? O padrão das rodovias cai drasticamente. Bem, aqui, né, uma charge antiga, mas que poderia ser atual, né? Nós inventamos aí meios de transporte e temos o problema aqui, né, do custo do combustível. Eu estou gravando esse vídeo, né, em setembro de 2021 e nesse momento, né, o custo dos combustíveis está impactando na vida de todo mundo. Isso já aconteceu várias e várias vezes na história. E se alguém assistir esse meu vídeo, né, bem mais para frente, provavelmente vai poder falar alguma coisa sobre custo de combustível. Bem, aqui, ó, densidade da malha rodoviária pavimentada por países, né? Percebam que tem países de grande dimensão territorial e de pequena dimensão territorial com uma densidade de pavimentação maior que o Brasil. Aqui é um mapa mundi, né, das rodovias do planeta, né? É talvez o meio de transporte mais popularizado, mais capilarizado. E aqui as rodovias brasileiras. Todas as linhas vermelhas são rodovias pavimentadas no Brasil e linha amarela que não foi pavimentada. Mas esse mapa é de 2014, essa estrada aqui, se eu não me engano, ela já foi pavimentada. A BR-263 tem a ver com incêndio na Amazônia, a gente fala dela num outro momento quando falar de região norte. Percebam que é o único dos sistemas de transporte, né, dos modais, que tem capilaridade, que atende todo o país, que interliga de fato, né, o Brasil. Aqui é um dado curioso, né, sobre frota de veículos no Brasil, ó, né, 2019 tinha 102 milhões de veículos, né, daquela mais ou menos aí 2 carros para cada brasileiro, né? Desculpa, 2 brasileiros para cada carro, mais ou menos. Gente, meus alunos, eu trabalho no estado de São Paulo, moro no estado de São Paulo, meus alunos são de São Paulo, e mesmo que você que esteja assistindo esse vídeo não seja de São Paulo, rodovias paulistas são importantes, né? Vocês ouvem falar nos noticiários, isso impacta em preço de produto. Se você vier fazer vestibular em São Paulo, né, para universidades paulistas, você precisa saber. Então, assim, tem algumas rodovias que são muito importantes. Por exemplo, né, meus alunos de Sorocaba, né, a cidade de Sorocaba, ela é cortada aí por 2 rodovias, né? A rodovia aqui não é a número 1, cadê? A número 4, Castelo Branco, né, que corta aí o norte de Sorocaba e vai até o interior. E a rodovia número 5, Raposo Tavares, que vai cortar o sul de Sorocaba. Eu também dou aula em São Roque. São Roque não aparece nesse mapa, mas ela estaria mais ou menos aqui. E São Roque tem a mesma situação. Ela é cortada ao norte pela Castelo Branco e ao sul pela Raposo Tavares. Além disso, né, tem uma outra rodovia importante para os meus alunos de Conchas. É a rodovia número 3, Marechal Rondon. Né? Quando eu vou para Conchas dar aula, eu passo pela Marechal Rondon. Quem vai para o Rio de Janeiro usa a Dutra. Quem vai para o Paraná, para o sul do Brasil, usa a Regis Bittencourt, a número 6. Quem vai para a praia usa o sistema Anchieta Imigrantes. Né?
E tem outras rodovias importantes como a Anhanguera, o Washington Luiz, a Bandeirantes, acho que aqui, o número 10 aparece também, tá? Então são várias rodovias importantes. E notem o seguinte, quase que todas elas ou vão nascer ou vão terminar, né, na cidade de São Paulo. E por conta disso, né, a cidade de São Paulo é um nó rodoviário também. Então, assim, congestionamento, que é algo que a cidade sofre, é potencializado pelos veículos de passagem, caminhão, ônibus, carros de passagem. E aí, para tentar resolver isso, existe uma construção que ainda não terminou, que é o Rodoanel aqui, né? Ainda falta esse trecho em vermelho, que é o trecho norte, né? Mas é uma rodovia de integração, né? Então, ao invés do carro que está vindo, por exemplo, pela Anhanguera, ter que cortar São Paulo para pegar a Anchieta, né? Ele entra no Rodoanel e circunda. A vantagem é que ele ganha tempo, a desvantagem é que ele gasta um pouquinho mais de combustível e tem que pagar pedágio, tá? Então, Rodoanel, rodovia de integração, estão terminando ele. Por fim, né, algumas curiosidades. Existe um tipo de rodovia lá na Alemanha que são as autobahns. Ó. Percebam que a Alemanha é toda interligada aqui pelas autobahns. Esse é um símbolo, né, uma placa que aparece na rodovia para as pessoas saberem que ela é uma autobahn. E isso não confunda com a concessionária aqui no Brasil, que tem o mesmo nome. Né? A Autobahn ela é uma rodovia que se caracteriza por ter fluxo de trânsito de alta velocidade sem impedimentos. Tem uma pista sem limite de velocidade. Né? O acesso a ela é restrito, então, assim, para você entrar ou para sair da Autobahn, né, você segue caminhos específicos para garantir a segurança, né, contra esses carros aí de alta velocidade. Os alemães, eles capricham na construção de rodovia, né, usa concreto, usa aço, é uma estrutura diferente da que a gente faz aqui. Rodovia alemã é cara de fazer, mas no entanto, né, é perfeita a estrada, né. Como vocês podem ver, não pode rodar aí a menos de 60 quilômetros por hora. Todas são pista dupla com acostamento. Eu deixei aqui, né, um monte de curiosidades sobre as autobahns. Para transporte de pessoas em grandes cidades. A gente tem aqui uma das opções é o BRT, Bus of Rapid Transit, né? Ônibus de trânsito rápido. Sorocaba acabou de instalar um BRT, São Paulo tem vários BRTs, né? Tem sido tendência em grandes cidades pelo país. Piracicaba acho que está fazendo BRT também. Então é uma pista, né, exclusiva para ônibus, né, que são mais compridos e geralmente circulam de maneira exclusiva por essas vias rápidas. Né? Depois tem terminais, né? Então a cobrança é fora do ônibus, a pessoa fica num terminalzinho e desse terminal ela entra em ônibus menores para ir para os lugares, né, fora dessas avenidas principais onde circulam os BRTs. Existe um outro tipo de ônibus elétrico que são os trólebus, né? Eles funcionam que nem carrinho de bate-bate, tem uma anteninha ligada num fio, né? E aí eles recebem energia para poder movimentar os motores, só que escapava toda hora. Então São Paulo ainda conserva alguns cabos de trólebus, mas eu acho que não tem mais trólebus em circulação na cidade de São Paulo. Mas tem, ó, por exemplo, em Santos ainda. Tá? E tem sistemas mais modernos de trólebus que lembram um autorama, né? Quem já teve autorama vai saber do que eu estou falando, que é um canal aqui onde tem uma ligação do ônibus que vai transmitir energia para os motores. Aqui eu coloquei alguns exercícios, né, sobre transportes. De acordo com informações do mapa, a dispersão da Covid-19 do estado de São Paulo acompanhou o quê? Ó, exercício da Unesp 2021. Ó, é o traçado das rodovias. Tá? Então seria a letra B, grandes eixos rodoviários. E aqui um outro exercício, né, comparando diferentes modais de transporte para uma carga de 6.000 toneladas, qual modal seria viável, né? Então, ó, 6.000 toneladas é pesado pra caramba, né? Se você vai transportar por caminhão, né, que eu acredito que seja esse aqui, pelo consumo de combustível, pela emissão de gases e pelo preço, principalmente, ficaria muito caro, né?
Eu acredito que é mais interessante uma carga pesada ser transportada aí ou por barco ou por trem, ó, que é bem parecido aqui. Então, eu acredito, né? Aqui 2 corresponde ao modal rodoviário, não. 1 corresponde à navegação de cabotagem, eficiente para o transporte de distâncias, é essa. 1 corresponde a deslocamento aéreo, não, por esse preço jamais. 3 corresponde ao sistema ferroviário, não, ferroviário é mais barato, o 3 é rodoviário, e 2 dutoviário, não. Então é letra B de bola. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau!